que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Sabe que é um treinamento que nós estamos tendo através da Bíblia acerca desse tema. Você nunca pode combater o inimigo sem você estudar de fato quem é ele. Você vê, tem umas lutas aí, UFC, eu estava ouvindo, os caras estudam o que o outro faz no ringue, como o outro vai vir contra ele. Tem uns que tentam até ocultar a sua maneira de contra-atacar. Time também faz isso de futebol, às vezes não quer nem ser filmado para não revelar para o outro adversário a sua maneira de atacar, contra-atacar, defender, que às vezes tem hora que a gente está na defensiva, mas você não pode ficar todo o tempo na defensiva, você tem que contra-atacar. O inimigo ataca, você contra-ataca. Você não pode ficar só na retaguarda, meu. Time que só fica lá atrás também não faz gol, ele não ganha campeonato. Você não pode ter medo do inimigo. Nós citamos aqui, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Ser resistente e ele fugirá de vós. Então, o que a Bíblia de fato fala sobre batalha espiritual? Qual tipo de treinamento que nós devemos ter acerca desse tema? Ou você acha que você não está em uma batalha espiritual? Você está equivocado. Você poderia citar um crente em Jesus que não passa por batalhas espirituais? Poderia citar um? Não existe. Todos nós estamos numa batalha ferrenha, árdua, contra Satanás. Se você é um cristão, então você estará em batalha constante contra o inimigo. Quantos são crentes aqui em Cristo Jesus? E o diabo não escolhe, irmão, lugar, ambiente. Eu disse que até na presença de Deus ele se manifesta. Não é porque a igreja é de Deus que ele não vem. Não é porque o ambiente é sagrado e consagrado que ele não vem. A Bíblia diz que ele habita nas regiões celestiais. Hoje eu estava vendo Jó, capítulo 1, verso 6. Olha como Satanás é atrevido. Olha lá, Jó 1 e 6. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem veio entre eles? Quem veio? Os filhos de Deus aí, sabe quem era? Os anjos. Ou seja, Paulo escreveu mais tarde que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura como anjo. E ele vem. Você pensa que quando o povo de Deus vem adorar a Deus, Satanás não vem? Ele vem. E às vezes fica aqui, enrustido em alguém, aí tal. Rapaz, recebe as orações, às vezes ele não se manifesta, outra hora se manifesta. Rapaz, ele fica, o diabo é terrível. Então a nossa batalha espiritual é constante. Olha, irmão, Satanás existe e ele é o teu inimigo. Satanás existe e ele é o teu inimigo. Ele é o nosso inimigo. E até nas regiões santas, até no altar, ele se apresenta. Por isso que Paulo diz que não é mistério que Satanás ele se transfigura até
como sendo ministro da justiça, apóstolo da justiça, mas por trás está toda a obra de engano de Satanás. Olha o que ele fez no tempo de Zacarias. Abra lá, só estou dando uma pincelada para você entender que tipo de batalha nós estamos. Zacarias 3 e o verso 12. Olha o que Satanás faz. Zacarias 3, 2. Deixa o 1 também, vai. Deixa o 1, vai. Olha lá. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava onde? A sua mão direita para se lhe opor. Olha a petulância, olha a ousadia de Satanás. Ele se infiltra até no altar. Estava o sacerdote oferecendo sacrifício e veio ele, a sua mão direita para se lhe opor. O que diz o verso 2? Mas o anjo do Senhor disse a Satanás. O Senhor, você vê que o anjo não se atreveu em repreender Satanás, porque o anjo sabe que ele não tem poder para vencer Satanás. Ele não tem a força para vencer o diabo. Ele não tem, até o anjo não tem. Aí o que ele fez? Apelou para Deus. Ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu de Jerusalém te repreenda. Aí aponta para o sumo sacerdote. Não é esse um tição tirado do fogo? Ou seja, ele não foi liberto da escravidão, não foi escolhido por Deus. Então, mostrando aos irmãos o que Satanás pode fazer. Olha ainda, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Usou até o rei Davi, rapaz. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha aqui. Então Satanás levantou contra quem? Israel. Israel era o povo de quem? De Deus. E incitou Davi a numerar o povo. Os versos 7 e 8 vai provar lá que a ira de Deus se acendeu contra Davi, porque ele contou o povo de Deus. E como o povo de Deus é incontável, inúmeros, não podia fazer isso. Mas o verso 1 diz que foi Satanás que colocou esse intento, incitou Davi para numerar o povo de Deus. O diabo pode incitar alguém a se entregar ao vício, a entrar pelo caminho da bebedeira e da cachaça, das drogas, a largar a família e aderir a outro. O diabo pode fazer. É por isso que a nossa guerra tem que ser constante contra o diabo. Eu vou provar para vocês que nós temos muitas armaduras ao nosso favor, mas tem 3 contundentes para vencer todos os ataques do diabo. Quantas são? 3. Tem várias. A Bíblia fala couraça da justiça, fala calçado dos vossos pés na preparação, fala de muitas, eu já mostrei, mas tem 3 que é contundente, que é letal contra os ataques de Satanás. Então preste atenção. Agora, o que eu louvo a Deus, irmão, é que você não está sendo atacado por pessoas. Nós não estamos sendo atacados por pessoas. A nossa guerra é espiritual. E às vezes, antes de Satanás, a gente tem mais 2 inimigos.
Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito, e não haveis cumprir a cobiça da carne. Às vezes você pensa que o seu inimigo está lá fora e ele está dentro de você, a sua própria carne. Jesus nos dá uma receita. Ele diz assim, lá no horto do Getsêmani: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vê que nós somos propensos, ou nós somos fadados ao fracasso por causa da carne. Carne fala sobre a natureza humana, tá? O homem terrestre, terreno, terráqueo, que está em nós. A natureza do homem que caiu lá no jardim do Éden. Então, é para andar em espírito. 17. Porque a carne luta contra o espírito. Isso é uma guerra, isso é uma batalha espiritual. Ó, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E olha para cá, e um se opõe ao outro. É uma guerra constante, para que não façais o que quereis. E muitas vezes você dá ocasião à carne e ela vence o espírito. Quando você dá ouvido à voz de Deus, o espírito vence. Ele vence a carne. Por isso que Paulo diz, a cada dia eu morro em Cristo. Ele diz, a cada dia eu crucifico a minha carne com as suas paixões. Tem que crucificar a carne, porque sabe que a gente pensa que ao descer as águas, o velho homem morreu, mas eu descobri que ele sabe nadar. Eu descobri, a gente pensa que o velho homem, ao descer as águas do batismo, ele morreu, mas eu descobri que ele sabe nadar. Ele sabe nadar, e o negócio é sério. Se você der bobeira, por isso que Paulo escreveu, eu gosto dos escritos de Paulo e Marlé. Ele diz, aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. Por quê? Porque se você titubear e der ocasião à carne, ela vence o espírito. Mas se você der lugar ao Espírito Santo, ele vence a carne. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então preste atenção. Agora, o que eu me alegro é que de Cristo nós temos uma promessa contundente. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 16, e o verso 18. Estava vendo esta palavra. Olha, irmão, é promessa de Cristo. Ele diz, olha, Pedrão, eis que eu te digo que tu és Pedro, né? Pedro havia revelado, e sobre essa pedra, alguém disse que a pedra, pensava que pedra era Pedro, porque a palavra Pedro vem de Pétreos, uma fagulha dessa grande pedra. Alguém pensava que se referia essa pedra a Pedro. E alguns lá na outra igreja, da onde nós saímos, aquela igreja que tem papo, achava que era de lá. Mas Cristo estava falando de uma revelação dele próprio. Ele diz, olha, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a qual Pedro tinha revelado, edificarei a minha igreja. Aí diz, e as portas do inferno, ali diz Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é promessa, irmão. Você só perde para o inimigo se você não vigiar, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não procurar viver uma vida santa, porque nós temos tudo para ver, ainda que somos carnais, estamos nesta carne,
mas nós temos tudo para vencer os ataques de Satanás. Agora, com quais armas nós vencemos? Eu vou recapitular esse versículo novamente, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 3 ao 5. Quais as armas que nós usamos para vencer? Ele diz, porque embora a gente anda na carne, estamos na carne, irmão, não tem jeito. Nós estamos com essa velha carcaça. Olha para cá. Mas dentro de nós há um homem espiritual, sim ou não? A gente está numa carcaça. Homem terráqueo. A gente vive numa carcaça. Isso aqui veio do pó. E a Bíblia diz, veio do pó e para o pó se tornará. A gente anda na carne. Todavia, a nossa militância, a nossa milícia, a gente não milita, nós não militamos segundo a carne. Nós não usamos aí as armas carnais. Aí no verso 4, olha a clareza. Diz assim, pois as armas da nossa milícia não são carnais. A gente anda na carne. Porque a gente traz lá do Éden a natureza do velho homem. Mas a gente não milita segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição, para destruição, diz a minha tradução, de fortalezas. O verso 5 diz, derribando raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Até alguém que se opõe contra o seu conhecimento que você recebeu de Deus, você tem condições de jogar tudo abaixo, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, isso é maravilhoso, gente. Você precisa entender que tipo de adversário você está enfrentando. Eu estava meditando sobre esse tema, que nós temos 3 armas poderosas à nossa disposição. E uma delas é a oração. Uma delas é a oração. A outra é a palavra. E a terceira que eu quero finalizar nesse estudo é a fé. Vamos recapitular. Primeira, oração. Segunda, a palavra. E a terceira, a fé. Vamos voltar para a leitura oficial, Efésios 6. Você vê que a partir do verso 10, Paulo diz, no demais, irmãos meus, eu já li isso aqui, mas tem irmãos novos aqui, eu só vou ler para você saber do que nós estamos falando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala de um fortalecimento espiritual. É claro, Paulo não falava no linguajar material para alguém com compreensão apenas carnal. É por isso que os que estão na carne e os que são naturais não compreendem as coisas do Espírito. E o linguajar da Bíblia fala aos espirituais. Se a pessoa não é espiritual, não entende nada do que nós estamos falando. Aí diz, fortalecei-vos na força do Senhor. Verso de número 11 diz, revesti-vos de toda. Eu vou falar das 3, mas aqui fala de todas. De toda a armadura de Deus. E com o objetivo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu fico pensando, tem crente que o diabo arma uma cilada e rapidinho ele cai. Rapidinho ele cai. E às vezes não é porque ele quer cair, é porque ele não se revestiu de Deus. Não é porque ele quer cair. Ninguém peca e diz, eu quero pecar e sair proclamando isso, eu quero pecar. Não, é falta de vigilância, é falta de conhecimento.
até um pecado inconsciente, porque de repente a pessoa tem um pecado, tem um conhecimento desse tamanho aqui, ó, mais ou menos 5 centímetros, tem um conhecimento desse tamanho, e ela peca fora desse conhecimento, é pecado inconsciente, não conhece, mas se ela dentro desse conhecimento, é pecado consciente. E às vezes nós conhecemos até a Deus e a sua palavra, mas deixamos a oração, deixamos a palavra, a vigilância, a consagração, e aí o diabo nos apanha, nos vence, começa a cirandar. Você viu o que Jesus falou acerca de Pedro? Ele diz: ó, Pedro, Satanás queria cirandar você. Aí eu orei por ti, eu roguei por ti, para que você não venha desfalecer. Mas quando você se converter, confirma isso que eu estou te falando aos seus irmãos. Você vê que até Jesus orou. Você pensa que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Porque ele estava orando, filho. Estava fortalecido. E ele não aderiu aos encantos que Satanás ofereceu para ele lá. Então preste atenção. Você só vai vencer Satanás se você for um crente de oração. Crente que conhece a palavra. Como Jesus, citando a Bíblia, venceu Satanás lá no deserto. Então, ó, abra, veja lá o verso de número 2. Você tem que se revestir de toda a armadura, 12, né? Contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Interessante, aqui diz: contra os principados. Olha a palavra contra. Quantas vezes ela aparece só nesse versículo? Primeiro, contra os principados. Segunda vez a palavra contra. Contra as potestades. Isso é todas. O que mais? Olha de novo a palavra contra. Contra os príncipes das trevas deste século. Quantas vezes já apareceu a palavra contra? 3. Olha a quarta. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Aonde? Você vê, olha as regiões que o diabo habita. Tem gente que pensa que Satanás está no inferno. No inferno não tem ninguém, meu. Pastor, onde está Satanás? Lá em cima. No espaço sideral. Está lá em cima. Tanto é que quando Daniel estava orando, o anjo queria passar com a oração, se travou uma batalha por causa de Daniel. O anjo pediu reforço. Se não vem, e Miguel, se não vem toda a corte ali, não vencia Satanás. Ou seja, ele está em cima. Em cima quem criou? É Deus. Regiões celestiais. O diabo está. Ele se tornou príncipe da potestade do ar. Ele está no espaço sideral. Então preste atenção. Contra, a palavra contra 3, 4 vezes. Aí diz por que a gente tem que fazer isso. Porquanto, ou portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. E havendo feito tudo, tem que ficar o quê? Fica firme. Permanecer firme. O que me deixa às vezes pasmado é que a pessoa, tem crente até aqui na série, tem umas pessoas que começam a orar, você já vê ela buscando, já não ora mais, já chega 8 horas para o culto, já se ausenta da oração, e aí fica presa fácil para o inimigo. Não adianta você orar um mês inteiro, aí fica 15 dias sem orar. Claro, você acha que o diabo é bobo? Ele vai te atacar nesse um mês de oração que você está orando? Não, ele vai te atacar no dia que você não está orando, que não está vigiando. Então tem crente que às vezes, pastor, que oração, marca oração na igreja, mas nem nas orações regulares da igreja. Você vem?
Irmão, o crente não pode ser movido por campanhas de oração. Não, o crente não pode ser movido por campanha. Precisa marcar uma campanha de oração. O crente tem que estar em oração hoje e sempre. E não é só na igreja, é em casa, é na rua, é dirigindo o carro. Ele tem que ficar orando sempre. Que o diabo, você marca a campanha de oração, ele não vai te atacar nesses dias. Ele vai te atacar quando você... Então você tem que manter uma vida ininterrupta de comunhão com Deus. Quando Paulo fala acerca da oração, sabe o que Paulo diz? Ele diz assim: orai sem cessar. Jesus, em Lucas 18, verso 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar uma semana. Depois cessa, acabou a campanha de oração, tal. Orar um mês, né? Orar sempre. Por isso que Paulo, baseado nisso, diz orar. Então, se Jesus falou sempre, ele entendeu logo a visão. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, todos os cultos nossos aqui nós temos oração. Mas veja quantos que chega no horário para começar a oração conosco. Você não pode reclamar que não tem oração. É que você não vem para participar. Tem oração. Você tem a sua casa, você pode orar. Ou não tem desculpa. Quem quer se revestir de Deus, ora em casa. Não, marido, eu quero chegar cedo na igreja. Porque eu quero chegar e dobrar o joelho e falar com o dono da casa, porque essa casa tem dono. Lucas 21 e 13, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então preste atenção, o diabo nos apanha nesses vacilos que a gente dá. Aí diz o verso de número 14: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, já mostramos, vestido a couraça da justiça. Mostramos aí até um soldado romano equipado de armadura, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Daqui a pouco eu vou falar da fé, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha como a fé é possante, é poderosa. Com ela, a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí eu mostrei aí uma figura, um soldado romano, o dardo, a flecha batendo ali no escudo da fé, ela vem até com fogo, às vezes veneno letal. Ela vem, bate ali no escudo. O escudo é aquilo ali, tá na mão esquerda do soldado. E o escudo cai, a flecha cai, o dardo cai. Com ela podereis apagar todo. Ele vem até com fogo na ponta, mas se apaga. Está escrito aqui, pé. Aí diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos falar daqui a pouco dessa espada, é rapidinho. Aí vem orando. Você pensa aqui que acabou a armadura. Quando Paulo vem descrevendo, acabou coisa nenhuma. Entra a arma mais poderosa do cristão no combate espiritual. Aí ele vem, orando em todo o tempo. Tá vendo? Mas acabou as armas. Não fique esperando marcar campanha de oração. Mas a gente tem que... Irmão, a igreja está aqui, você pode orar qualquer hora que você quiser. Eu lembro de um irmão de uma igreja que eu pastorei, que ele não tinha tempo, trabalhava numa farmácia, e ele não tinha tempo o dia todo. Sabe o que ele disse? Pastor, eu posso sentar naquele cantinho, às vezes até na hora do culto, o senhor me vê de joelho, eu posso dobrar o joelho lá e ficar orando pelo menos 15, 20 minutos? É de Deus esse negócio. Irmão, você tem liberdade de orar. Paulo fala aí, orando em todo o tempo. Então preste atenção. Eu falei de 3 armas poderosas que nós temos
à nossa disposição. Primeiro, a oração. Paulo diz aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você sabe o que é súplica no Espírito? Não é ficando em espírito de oração, porque não existe espírito de oração. Às vezes tem gente que vai cantar um hino. Eu vou cantar um hino e eu gostaria que os irmãos ficassem em espírito de oração. Não tem espírito de oração, meu. Tem orando em espírito ou no espírito. Tem espírito de oração. Até porque quando o irmão for cantar, eu tenho que ficar ouvindo para me ser edificado através do louvor. Eu posso até durante a sua ministração do louvor glorificar a Deus e tal, me alegrar, falar em línguas estranhas. Mas eu ficar lá. Aí, quando fala isso, em algumas igrejas interioranas, todo mundo fica assim, corujado. A irmã está cantando lá, coitada. Ela diz, ninguém está gostando do meu louvor. Porque está todo mundo assim, ó. Espírito de oração. Pô, mano, não existe isso. A irmã está cantando, vamos adorar junto, vamos glorificar. É o momento que Deus está falando com a gente através da mensagem cantada. Então, é orando no Espírito. Por que orando no Espírito? Tem oração, irmão, que a gente tem que fazer. Se você abrir o bocão, Satanás te ouve. Mas se você orar no Espírito, ele não te ouve. E tem oração que você não pode, tem oração que você não pode fazer nesse microfone. Tem oração que você não pode fazer nesse microfone. Tem oração que você não pode levantar sua voz. Você tem que orar no Espírito. Só você e Deus. Você lembra da oração de Ana? Ela diz, eu não vou orar alto. Ela só se movia o seu beijo, os lábios. Mas Deus conhecia bem o seu coração. E lhe deu a promessa, Samuel. Então preste atenção. Oração, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Acabou, pastor? E vigiando com toda a perseverança. Isso aí está incluso no que Jesus falou. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Você vê que depois de toda a armadura que você adquire de Deus, você tem que orar constantemente, com toda a perseverança e súplica. Só por você? Por todos os santos. Porque quem não ora para o teu irmão também não é abençoado. Samuel diz, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quem não ora pelo teu irmão peca. Eu provo isso na Bíblia, uma palavra do profeta Samuel. Você tem que orar uns pelos outros. Então, preste atenção. A oração faz parte do nosso equipamento. Faz parte da nossa armadura. E é a arma mais poderosa. Quando você vê Paulo, ele vem falando, aí no verso 18 ele diz, e orando em todo o tempo. Depois que você se reveste de toda essa armadura, você não pode dar bobeira. Porque ainda equipado, ainda com a couraça da fé, ainda revestido de toda a armadura, o diabo, ele te vence. Aí você tem que orar e vigiar e ter perseverança. Não é orar uma semana e parar. Não é orar um mês e parar. É orar e ficar na vigilância constantemente, com perseverança e súplica. Então, qual é a arma poderosa? A oração. Eu estou assustado. Porque a nossa geração hoje não ora. Não ora, irmão. Não ora. Eu lembro, nós tínhamos aqui a oração, o povo não vem. O povo não vem orar. É uma, duas, olha lá. O povo não vem orar. A Ruth falou, tá, eu oro aqui em casa. Eu gasto o meu horário aqui. Eu oro aqui em casa. Por quê? Porque tem gente que não quer saber de orar. Quer vitória, mas não quer oração. Então, esta é uma arma poderosa. A oração.
E depois o quê? A palavra. A palavra, ela é identificada aqui como espada do Espírito. O que diz aí? O verso de número capacete da salvação, verso 17, mas fala da espada do Espírito. Você conhece bem a palavra? Você lê Bíblia na sua casa? Que a nossa geração, livro, nem se fala. Livro é muito bom, é um instrumento que às vezes você não conhece, além dessas armaduras. Você vê aí que o soldado está, hoje o equipamento é mais moderno. Olha como é que fica o soldado. Parece que é impossível ele ser atingido, mas é atingido se ele não orar, se ele não vigiar. Assim as nossas armas. Ainda que você esteja todo equipado, todo revestido de Deus, ainda que você esteja com toda a armadura espiritual, mas se você der bobeira para o inimigo, não orar, não vigiar e não manusear a palavra, conhecer a palavra. Tem gente que fala de Bíblia, irmão. Tem gente que você cita um versículo e aí deixa a outra parte para a igreja completar. A igreja não sabe. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Aí a igreja tem que falar: nada me faltará. Aí ele já cita errado. E nada me faltará. Esse E não tem. Esse E não tem. O Senhor é meu pastor. Nada. Esse E não tem. Ele não conhece Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí a igreja completar a outra parte. A igreja não sabe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a outra parte? A igreja não. Então tem muita gente que não conhece Bíblia. E para você vencer os ardis de Satanás, você tem que conhecer Bíblia. Ou seja, você tem que conhecer a palavra. Então, primeira arma poderosa que nós temos é a oração. Segunda arma poderosa é a palavra. E eu vou terminar com a terceira. Diga assim comigo: a fé. Olha o que João, o apóstolo do amor, escreveu. Primeira epístola, capítulo 5. Apóstolo João, apóstolo. Capítulo 5, verso 4 e 5. Tá? Não é o evangelho, é epístola. Epístola. Primeira epístola de João. 5, 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence. Diga para o teu irmão: Deus te chamou para ser um vencedor. Irmão, se alguém está sendo derrotado aí, é porque quer. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas ali há um segredo, sim ou não? Mas esta é a vitória que vence a fé do bispo fulano de tal, a fé do pastor tal, a fé da pastora, a fé da irmã, a fé da missionária. É a tua fé. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a tua fé. Então, oração, palavra e fé. Oração, palavra e fé. Não tem como. Verso 5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Crê quer dizer, tem fé que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, oração, palavra e fé. Fica em pé.